Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Nós somos o Team by Six. E hoje eu e a Ana Ju vamos gravar um vídeo pra vocês contando um pouquinho da nossa experiência de morar nos Estados Unidos. Eu separei alguns tópicos aqui pra contar pra vocês. E é isso, vamos pro vídeo. Então a gente separou alguns tópicos que a gente acha mais legal de contar pra vocês sobre nossas experiências. E pra começar, eu vou contar que eu morei lá em 2016, eu tinha entre 12 e 13 anos e eu fiz metade do sétimo ano e metade do oitavo ano lá. Eu morei em Orlando, lá nos Estados Unidos. Eu morei por 1 ano e 3 meses, se eu não me engano, e eu vim pra lá em 2013. Então, eu separei alguns tópicos e eu vou começar aqui falando como que foi a sensação de quando eu cheguei. Gente, a sensação é uma coisa que nem eu consigo explicar direito, porque foi uma coisa muito louca, era tipo uma cultura nova, um país novo, uma língua nova, então eu tava apreensiva, com medo, mas ao mesmo tempo eu tava feliz por estar tendo essa oportunidade, enfim. E na verdade, tipo, foi um choque pra mim quando eu me mudei pra lá, porque meio que foi de um dia pro outro, sabe? Tipo, não teve um planejamento, eu nem consegui me despedir dos meus amigos da escola, nem da minha família direito. Foi uma coisa bem rápida mesmo. E eu só foi cair a ficha mais quando eu já tava lá. E eu tenho até uma foto, eu vou deixar algumas fotos pra vocês aqui no vídeo. Eu não, né? A editora é linda e maravilhosa, mas enfim, vou deixar umas fotos pra vocês. Eu acho que essa foi a primeira foto que eu tirei lá, quando eu cheguei. Saudades. Eu era uma menina, ainda sou. Então, gente, a primeira coisa que eu separei pra contar é sobre o meu primeiro dia de aula lá. E pra começar, eu queria falar que eu tava muito ansiosa e muito nervosa ao mesmo tempo. Primeiro que é porque eu não sabia falar muito bem inglês, né? Eu acho que essa é a realidade de quase todo mundo que vai pra lá. Meu Deus, meu pai, por favor, faz nós falar inglês, por favor. Pra aprender o inglês mesmo, né? Então, tipo assim, eu já tinha feito algumas aulas aqui no Brasil, só que é muito diferente, né? Você fazer aula com as pessoas que falam também inglês e português, você pode, qualquer coisa, falar alguma coisa em português que você não sabe e tal. E lá, tipo assim, todo mundo só fala inglês, então você tinha que se virar. Antes de chegar na escola, meus pais foram comigo e tal. O diretor já sabia que eu era do Brasil e aí ele chamou a menina que ela era do time lá de torcida pra me apresentar para os meus colegas, né, do sétimo ano. E aí, quando eu cheguei, ela falou uns trem lá comigo, eu meio que dei uma enrolada assim. E aí eu já descobri que não pode usar telefone na escola, então eu já fiquei meio assim, nossa, como é que eu vou usar o Google Tradutor, né? Eu ia entendendo algumas coisinhas, né, porque eu já tinha feito, igual eu falei, algumas aulas. Mas aí, tipo, tinha umas horas que o povo resolvia puxar uns assuntos comigo e eu ficava meio perdida, eu só ficava assim, Yes, ok, yes, ok, yes, ok. eu ficava lenta. Mas não tem problema, eu acho que isso é normal no início, eles até entendem, tipo, que você não sabe falar muito, então eles meio que tentam te ajudar, isso eu gostei muito, que eles tentaram muito me ajudar, tipo, as meninas me acompanhavam pra minha sala, porque lá, tipo assim, não é igual no Brasil, que você fica só numa sala, a aula inteira, né, fazendo, tipo, todas as matérias na mesma sala, com as mesmas pessoas. Lá, tipo assim, o aluno que troca de sala. Então, tipo assim, o professor fica na sala dele, tem uma sala de matemática, uma de inglês, uma de geografia, e os alunos vão movimentando na escola. E, tipo assim, ainda bem que a minha escola não era tão grande, só que mesmo assim eu já ficava meio perdida, porque eu não sabia muito bem, né? Só que aí as meninas começaram a me ajudar e tal, iam comigo pra sala e me ajudavam literalmente em tudo. Na primeira semana, todo mundo resolveu me ajudar, foi ótimo. Bom, primeiro dia de aula, acho que foi uma das coisas mais difíceis, eu chorei muito, eu tinha muito medo, eu pedia pra minha mãe, por favor, pra deixar eu ficar em casa, pra não fazer isso comigo, porque eu tava, tipo, muito assustada mesmo. Aí a gente chegou na escola e eu chorando, quase arranquei a roupa da minha mãe na frente da escola, porque eu não queria ficar. Mas o meu primo, ele mora lá e ele me ajudou muito mesmo. Então era uma coisa que eu ficava mais aliviada, sabe? Porque ele tava ali do meu lado o tempo inteiro, ele já sabia falar inglês e tudo mais. Mas do mesmo jeito, como era uma coisa muito difícil, amigos novos, escola nova, língua nova, que eu ficava tipo... O que tá acontecendo? Mas até que deu tudo certo. Lógico que nos primeiros dias eu estranhei, porque, tipo, eu entrava na escola acho que às 8 e eu saía às 3. Era quantas horas?
E também uma coisa muito diferente do que eu era acostumada. Primeiro que eu cheguei na sala... Nossa, minha voz... Tudo bem, Ana Júlia? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Primeiro que eu cheguei na sala e até as carteiras eram, tipo, divididas diferente. Aqui, pelo menos na minha escola, é, tipo, fileirinha. Lá, era, tipo, uma meia-lua, sabe? Uma cadeira grudada na outra. Mas aí eu sentei do lado do meu primo e a minha sala era só de gente estrangeira. Então tinha bastante gente que falava espanhol, minha professora também falava espanhol. Mas ela tentava não falar a maioria do tempo pra eu me acostumar com a língua inglês, que era onde eu tava, né, morando. Mas o primeiro dia de aula foi bem difícil. E assim, a escola, gente, era muita coisa de filme. Tinha aqueles armários, aí tinha aquele campo, assim, pra jogar futebol. Jogar futebol não, fazer educação física, que era uma coisa que eu não fazia, não gosto de fazer até hoje. E aí era muito engraçado porque às vezes tinha, tipo, teste de ou incêndio ou de tornado, que tinha bastante lá. E aí, tipo, a gente tava na cadeira, assim, do nada, tocava o alarme, era, tipo, todo mundo saindo correndo pros corredores e fazendo os testes. Era uma coisa bem louca, mas eu gostava de fazer. Só que eu tinha medo de quando acontecesse de verdade. E a gente nunca, tipo, sabia se estava acontecendo mesmo ou se era teste, a gente só sabia depois. Agora eu vou falar das amizades, que é um tópico que eu acho que a maioria das pessoas tem, assim, meio que medo de ir pra lá e não fazer amigos e tal. Só que no meu caso, as pessoas todas foram muito receptivas comigo, todo mundo me recebeu com braços abertos, todo mundo tentava me ajudar, tentava conversar comigo, perguntava um tanto de trem sobre o Brasil, mas em relação a isso eu acho que não precisa ter medo, porque eu tinha muito, né, receio de não fazer amizade e tal, só que eu fiz amigas dentro do possível, né? É óbvio que lá a cultura é muito diferente, então, tipo assim, as amizades são diferentes das amizades que eu tenho aqui no Brasil, por exemplo. Só que não tem aquele negócio dos filmes, tipo assim, das Mean Girls, sabe? Que anda e faz, sabe? Fala mal de todo mundo, dessa treta toda. Não tem isso, mas tem os grupinhos, né? Tipo assim, lá é mais, por exemplo, eu faço futebol, aí eu ando mais com as meninas que também são da equipe, entendeu? Aí as outras que fazem teatro, andam mais com o povo que faz teatro, entendeu? Só que não tinha isso de excluir, falar mal e tal. Com meus amigos, eu não fiz muita amizade, mas eu tinha minha melhor amiga que se chamava Nicole, ela era hispana, e a minha amiga que se chamava Nileika, acho. Não lembro de onde que ela era, mas eu lembro que ela falava espanhol. E aí eu tinha mais dois amigos, um era meu crush, só que ele nunca me deu bola, e o outro tinha crush em mim, tanto que ele já me deu uma rosa. E eu joguei no lixo, gente. Ridícula, eu sei, eu era ridícula, mas eu fiz isso, mas tipo, eu fiquei nervosa, não sabia o que falar, não sabia o que fazer, só joguei, sabe? Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas ó, esse daqui foi um troféu que eu ganhei na minha escola, Millennium Elementary, foi a escola que eu estudei, 4th grade, 2013 pra 2014, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá focando, meninas? Tá focando? Não tá focando nada, mas acho que tá. Enfim, eu ganhei quando acabou minha escola. E é isso, ele é muito fofo, guarda até hoje. Realmente no início é bem complicado, igual eu já falei, porque não é igual aqui, né, no Brasil, que eu conseguia me expressar do jeito que eu queria, falar o que eu quisesse. Lá não, lá eu tinha que pensar nas palavras e tal, pensar, formular as frases antes de sair falando. Depois do primeiro mês, assim, eu já tinha pegado o difícil da língua, né, já tava começando a falar melhor e já conseguia me expressar melhor. E lá, pelo menos na região que eu morei, pra quem não sabe, eu morei no Alabama. E lá tem um sotaque assim... que lá no Alabama eles têm um sotaque muito forte, né? Então, quando eu cheguei, isso já foi mais uma dificuldade, porque mesmo as palavras que eu já sabia falar, do jeito que eles falavam, eu não conseguia entender por causa do sotaque. Só que aí, né, foi passando o tempo, eu fui me acostumando, fui acostumando com a língua também. E aí chegou um ponto que, tipo assim, eu já pensava em inglês, nem pensava em português pra traduzir, pra falar. Eu já conseguia pensar em inglês e já, tipo assim, fluía sem eu nem sentir. Bom, pra eu pegar o idioma, demorou acho que uns 6 meses e mesmo assim eu não era fluente. Meu primo me ajudava muito e como a minha professora falava espanhol, era uma coisa que tipo, eu ficava meio acomodada, então eu não me esforçava tanto, sabe? E tinha uma coisa que foi a que eu mais lembro, que é o que mais me ajudou, que era escrever. Então eu tinha que formular tipo um texto, uma redação.
E acho que foi o que mais me ajudou, foi a escrita. Mas hoje em dia eu consigo me virar, mas como faz uns 5 anos que eu voltei, eu esqueci bastante. E como eu não treino, na verdade eu estou treinando, fazendo call com uma amiga minha, que é nos Estados Unidos, então a gente só fala inglês. E meu inglês eu tô sentindo já que tá melhorando aqui nessa quarentena. Agora eu vou contar uma vergonha que eu passei lá. E no caso eu passei muitas, né? Ainda mais no início, que eu não sabia falar direito. Aí o povo vinha falar comigo, eu concordava, nem sabia o que era. Até hoje nem sei, né? Mas enfim, uma das coisas que eu mais passava vergonha direto era com a minha mãe. Porque minha mãe não sabe falar inglês. E aí eu ia com ela, tipo, saía nas lojas, só eu e ela e tal. E também no início eu não sabia, né? Então já era muito complicado. Eu e ela sem falar inglês lá nas lojas, que não sabia os negócios, os passeios e tal. E aí ela inventava que queria conversar com o povo de todo jeito. Aí pegava uma moça lá na loja, ia perguntar um trem pra ela nem sabia falar o trem que ela queria. Ela nem sabia o que ela queria perguntar, na verdade. Ela só saía perguntando, aí misturava inglês, português, espanhol, misturava tudo que vocês podem imaginar. E eu lá, tipo, com uma cara, ficava vermelha de vergonha. E a moça, até que ia. A moça ficava com aquela cara, tipo assim, o que você quer, moça? Aí eu pegava o Google Tradutor, escrevia assim, nossa, ai, isso foi um perrengue, viu? Só que aí depois ela foi aprendendo e já tá melhor hoje. E uma vez... Minha cachorra está latindo. Ai, ferrou, meu irmão chegou, agora ele vai falar. E uma vergonha que eu passei, que é uma coisa que, tipo assim, eu nunca esqueço, e sempre que eu lembro eu dou muita risada, foi um dia que minha professora, ela tava muito irritada com a classe, tipo, muito mesmo. Só que eu queria, tipo, acalmar ela, sabe? Porque eu nem sabia, nem entendia o que tava acontecendo. E aí eu peguei e falei... Relax. E ela me mandou, sabe pra onde? Pra diretoria, galera. Ela me mandou pra diretoria. E, tipo, isso foi bem no começo e eu tinha alguns problemas com ela, tipo... Porque acho que como eu não conseguia entender ela 100%, mesmo ela falando inglês... Sei lá, sabe? Foi uma coisa meio difícil, no começo eu não ia muito com a cara dela. E aí depois desse dia, tipo, ela desceu até a diretoria e aí a gente conversou. Depois desse dia a gente passou a, tipo, ser mais próxima e foi uma coisa ainda que precisou acontecer, sabe? Por último, gente, eu vou contar um perrengue que eu passei lá, realmente, isso aí, nossa, foi um teste, viu? Porque lá, gente, é tudo muito certinho, né? As pessoas são muito honestas e tal. Eu tava lá, eu sempre ia com o ônibus, né? Aquele ônibus amarelinho que todo mundo vê nos filmes e tal. Eu tava voltando da escola pra casa e aí eu não sei o que aconteceu comigo. Eu deixei meu telefone em cima do banco do ônibus e eu era sempre a última a sair. E aí, tipo assim, o ônibus foi embora, né? E eu lá na minha casa, cheguei, tava só eu e minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, esqueci meu telefone, não sei o que eu faço. E tipo assim, eu ainda não sabia muito bem falar inglês e tal, e ela também não, né? E aí a gente ficou desesperada, aí eu comecei a perguntar pras minhas amigas onde que o ônibus ia depois que ele acabava de deixar todo mundo nas casas. Elas falavam, ele vai pro high school e tal. Aí fui eu e minha mãe, pegamos o carro, fomos lá pro high school. Tentar achar meu telefone, né? Aí a gente chegou lá, eu tava perdida, entrei na secretaria assim, da escola. Entrei lá na secretaria da escola pra tentar achar o motorista que era do meu ônibus e tal, porque é sempre um motorista pra cada ônibus. E aí, nossa, graças a Deus eu achei o cara, e tipo assim, meu telefone tava lá intacto, assim, ninguém nem tinha encostado. Graças a Deus lá, é tudo muito seguro, isso é uma das coisas que eu mais gostei também. Foi esse o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu conte mais alguma coisa específica, deixem aí nos comentários. Muito obrigada por assistir o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as redes sociais, inclusive temos o Insta do Team by Six. Eu vou estar deixando o arroba dele aqui pra vocês irem lá seguir a gente. Fiquem ligados, porque semana que vem já tem vídeo novo. Beijo! Beijo! Bate minha mão! Mas foi isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos!